Existe uma oração que você faz há tanto tempo, mas que em alguns momentos parece que Deus permanece em silêncio? Talvez seja uma oração pela cura de alguém que você ama. Talvez seja por uma porta que ainda não se abriu. Uma família que precisa ser restaurada ou uma resposta que parece nunca chegar. E mesmo continuando a buscar a Deus, talvez uma pergunta já tenha passado pelo seu coração. Será que realmente Deus ainda me vê? Para te responder isso, se você me permitir, é claro, eu quero compartilhar uma história que pode transformar a maneira como você enxerga o tempo da espera. Uma história de uma mulher cujo nome não foi registrado na Bíblia, mas cuja fé atravessou gerações. Nós não sabemos a sua idade ou a sua família e nem mesmo sabemos de onde ela veio. Mas sabemos que algo marcou profundamente a vida dela. O sofrimento que a acompanhou por 12 longos anos. 12 anos enfrentando uma enfermidade. 12 anos tentando encontrar uma solução. 12 anos vendo suas forças diminuírem, seus recursos acabarem e sua esperança quase desaparecer. Mas, quando todos pensavam que aquela história não teria mais mudança, um simples gesto fez Jesus parar no meio de uma multidão inteira. A história está registrada em Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 34. E também aparece nos evangelhos de Mateus e Lucas, mostrando a importância desse encontro com Jesus. A Bíblia nos diz que aquela mulher sofria de um fluxo de sangue. Naquela época, isso não significava apenas uma doença física. Era uma condição que afetava todas as áreas da vida da mulher. Segundo as leis daquele período, uma mulher nessa situação era considerada impura. Isso significava distância das pessoas, limitações na vida religiosa e um peso emocional difícil de carregar. Imagine acordar todos os dias esperando uma mudança e terminar cada noite percebendo que nada aconteceu. Imagine ouvir promessas, gastar tudo o que possuía e ainda assim continuar sofrendo. Marcos revela que ela havia procurado muitos médicos, gastando todos os seus recursos, e em vez de melhorar, sua situação piorava. Primeiro, ela perdeu a saúde. Depois perdeu o dinheiro. Depois perdeu a sua liberdade. E provavelmente muitas vezes sentiu que também estava perdendo a esperança. Talvez você conheça uma sensação parecida. Talvez sua luta não seja uma enfermidade. Talvez seja uma preocupação dentro da sua casa. Uma dívida que parece não acabar. Um filho que está distante. Um relacionamento quebrado. Uma oração que você repete há anos. Existem dores que ninguém consegue enxergar. Existem lágrimas que caem quando ninguém está olhando. Existem batalhas que só Deus conhece. E essa é uma das maiores verdades dessa história. As pessoas talvez não saibam o tamanho da sua luta, mas Deus sabe. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus continua vendo. Então algo muda naquela história. A notícia chega até aquela mulher. Jesus estava passando por ali. Ela ouviu falar sobre os milagres que ele realizava. Pessoas cegas voltavam a enxergar. Pessoas doentes eram restauradas. Vidas eram transformadas. E naquele momento ela precisou tomar uma decisão. Ela poderia continuar escondida, poderia aceitar que aquela seria sua realidade para sempre, poderia acreditar que 12 anos de sofrimento significavam que nada mais mudaria. Mas ela ouviu falar de Jesus, e aquela pequena esperança começou a crescer. Havia um grande obstáculo. Ela sabia que não deveria estar no meio daquela multidão. Ela sabia que poderia ser rejeitada. Ela sabia que poderia ser humilhada. Mas, naquele dia, ela escolheu enfrentar o medo. Marcos registra uma frase poderosa: "Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada." Observe a fé dessa mulher. Ela não pediu um lugar de destaque. Ela não ficou frente a frente olhando para Jesus, até porque naquela época isso era impensável.
Ela era impura, rejeitada. Ela não tentou chamar a atenção. Não fez um grande discurso. Ela apenas acreditou que um toque em Jesus seria suficiente. Depois de 12 anos de sofrimento, ainda existia uma pequena chama de fé lá dentro dela. E talvez seja assim que muitas pessoas chegam diante de Deus, sem grandes palavras, sem forças para explicar tudo, apenas com um coração cansado, dizendo: Senhor, eu ainda acredito. A fé nem sempre é barulhenta. Às vezes ela é simplesmente continuar caminhando quando tudo parece difícil. Então aquela mulher entrou no meio da multidão. Cada passo era um desafio. Cada pessoa ao redor representava um risco. Mas ela não olhava para a multidão. Ela olhava para Jesus. Enquanto muitos estavam perto dele apenas por curiosidade, ela se aproximava com confiança. E então aconteceu. Ela estendeu a mão, tocou nas vestes de Jesus, e naquele instante sua vida mudou. A Bíblia diz que imediatamente ela percebeu que havia sido curada. Depois de 12 anos, a dor chegou ao fim. Mas algo ainda precisava acontecer. Jesus parou. No meio daquela multidão, ele interrompeu o caminho e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos ficaram confusos. Afinal, muitas pessoas estavam tocando em Jesus naquele momento. Mas Jesus percebeu algo diferente. Muitos tocaram por curiosidade. Aquela mulher tocou pela fé. Muitas pessoas estavam próximas fisicamente, mas apenas uma se aproximou, entregando seu coração completamente. Jesus não queria apenas realizar o milagre escondido. Ele queria restaurar algo que aquela mulher havia perdido durante anos: sua identidade. Ela se aproximou tremendo. Caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Contou a sua dor, sua espera, seu sofrimento. E Jesus ouviu, sem rejeição, sem condenação, sem afastamento. Então ele disse algo que mudou tudo: Filha. Pense nesse momento. Durante anos, aquela mulher foi conhecida pela sua enfermidade. Sua dor havia se tornado a maneira como as pessoas a enxergavam. Mas Jesus não a chamou pela doença, não a chamou pela vergonha, não a chamou pelo sofrimento. Ele chamou de filha. Ele devolveu a dignidade. Ele mostrou que ela era mais do que aquilo que havia enfrentado. E talvez essa seja uma mensagem que você precisa lembrar hoje. A sua história não é definida pelo seu pior momento. Suas feridas não são sua identidade. Seu passado não limita aquilo que Deus pode fazer. Jesus então completou: A tua fé te salvou. Vai em paz. Ele não falou apenas sobre uma cura física. Ele falou sobre uma restauração completa. Ela chegou escondida, saiu reconhecida. Chegou carregando vergonha, saiu carregando paz. Essa história não é apenas sobre uma mulher que viveu há milhares de anos. É uma mensagem para todos aqueles que estão esperando uma resposta de Deus. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que nada está acontecendo, mas a espera não significa que Deus esqueceu de você. Aquela mulher esperou 12 anos. E quando encontrou Jesus, descobriu que cada lágrima havia sido vista. Cada oração havia sido ouvida. Cada momento de dor era conhecido por Deus. Então continue acreditando. Continue buscando. Continue estendendo a mão. Porque o mesmo Jesus que viu aquela mulher no meio da multidão continua vendo corações que se aproximam dele com fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui embaixo nos comentários: Eu ainda estendo a mão. Que essa frase seja uma declaração de fé e uma lembrança de que Deus continua trabalhando mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Agora, prepare o seu coração
e ore comigo. Senhor Jesus, assim como aquela mulher, muitas vezes nós chegamos diante de Ti cansados, carregamos lutas que ninguém conhece, feridas que escondemos até das pessoas que mais amamos. Existem dias em que a esperança parece pequena, dias em que o silêncio pesa, dias em que nos perguntamos se o Senhor ainda está olhando para nós. Mas hoje, ao recordar essa passagem do Evangelho, escolhemos confiar mais uma vez. Assim como aquela mulher estendeu a mão em meio à multidão, nós também estendemos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Sabemos que Tu conheces cada lágrima que ninguém viu, cada oração feita em silêncio, cada noite de angústia, cada espera que parece longa demais. Senhor, não permitas que o sofrimento defina quem somos, que as dificuldades nunca sejam maiores do que a certeza de que pertencemos a Ti. Quando o medo tentar nos fazer desistir, fortalece, ó Senhor, a nossa fé. Quando o desânimo bater à nossa porta, renova a nossa esperança. Quando pensarmos que estamos sozinhos, lembra-nos de que os Teus olhos jamais deixaram de nos acompanhar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu continuas chamando homens e mulheres para perto de Ti. Obrigado porque em Cristo nossa identidade não é determinada pelas nossas dores, pelos nossos fracassos ou pelas nossas limitações. Nossa identidade está no Teu amor. E mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, ajuda-nos a continuar caminhando. Ajuda-nos a continuar confiando. Ajuda-nos a continuar estendendo a mão pela fé. Que a paz que o Senhor concedeu àquela mulher também visite cada pessoa que está orando agora conosco neste momento. Leva embora o medo. Renova a esperança. Fortalece os corações abatidos. E derrama Tua graça sobre cada família representada aqui. Nós entregamos nossa vida, nossos sonhos e nossa espera em Tuas mãos. Confiamos que o Senhor continua escrevendo histórias de restauração e descansamos na certeza de que nenhum daqueles que esperam em Ti esperam em vão. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem fortaleceu a sua fé, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja vivendo o momento de espera. Às vezes, Deus usa uma única palavra para reacender a esperança de um coração. Que o Senhor abençoe você, fortaleça a sua caminhada e lhe conceda paz. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus esteja sempre com você.